ter você aqui. Espalha para todo mundo, porque estamos ao vivo até 1 da tarde. Hoje nós vamos falar de metas e objetivos. Tenha você quais tiver, eu tenho certeza que você vai adorar o programa, viu? Seja bem-vindo. E para falar tão bem, com tanta propriedade, com dicas e informações muito relevantes para você sobre o assunto, nós estamos recebendo Carlos Florencio, que é filósofo, terapeuta, palestrante, especialista em resolução de conflitos e mecanismos de autossabotagem. E como a gente tem essa autossabotagem de vez em quando, né, Carlos? É verdade. Obrigada por estar aqui, viu, Obrigado, meu querido? sempre. Tá tudo bem? Tudo ótimo, sempre. É fácil alcançar nossas metas e objetivos? Tem que saber traçá-las, né? Quando com a propriedade devida, eu acho que sempre conseguimos chegar lá. É tudo uma questão de conhecimento, de saber direcionar para atingir o objetivo aí, né? De volta e ao vivo para todo o Brasil, com vida e estilo. Carlos Florencio, vamos falar de metas e objetivos. Quando a gente cria uma meta e um objetivo, em algum momento isso se mistura com expectativa e frustração? Claro, porque nós sempre vamos criar uma espécie de imagem de referência, né? O nosso cérebro, ele cria. Né? Se eu crio uma meta e um objetivo de ir até a praia, eu vou imaginar aquela praia bonita, com sol, é claro, imaginando eu pegando o sol e tudo mais. De repente eu chego lá, está chovendo ou está frio, eu vou me decepcionar com a realidade, né? Então, ou seja, eu digo sempre que a realidade nunca nos trai. O que nos trai é sempre aquilo que nós imaginamos a priori antes do acontecimento. Aí chegando lá, claro que eu vou me sentir frustrado nessa praia porque eu esperava tomar um banho de sol e tudo mais. Então, temos que saber lidar com esta imagem que nós criamos e saber se adaptar à realidade para justamente não sofrer com a ilusão daquilo que nós mesmos criamos. Por que umas pessoas não têm meta e objetivo, não conseguem chegar no ponto onde desejam? E olha, gente, quando eu falo aqui, não é só de trabalho, não. É um trabalho novo, uma mudança de trabalho, prosperidade financeira. Eu falo também de um casamento, uma moça que quer muito se casar, um moço e não consegue, né? Não, procrastina suas atitudes, não consegue ter uma família bacana, uma mãe que quer o melhor para o teu filho e não consegue, uma mulher... Enfim, são várias razões quando a gente traça aí o caminho de meta e objetivo, né, Florencio? Então a barreira sempre é a questão do conhecimento, né? Quando eu tenho um conhecimento, eu vou atingir um determinado objetivo. Se eu não tenho um conhecimento, eu fico limitado, porque eu não sei, né? Então, como eu não sei, eu vou ficar um pouco na dúvida, posso ficar à deriva. Tem pessoas que realmente não conseguem atingir metas e objetivos. Dentro do meu estudo, do meu trabalho, como especialista da área do inconsciente, é sempre o grande vilão aqui do processo é o inconsciente. A pessoa pode ter lá algum tipo de trauma, assumiu algum acordo, eu acho que eu não sou bom o bastante, eu acho que eu não consigo gerar o resultado. Às vezes são coisas que ficaram lá na infância, de uma mãe que diz, você não faz nada direito, tudo que você faz não é legal, fica lá aquela memória, e essa memória, na hora que você pensa em fazer alguma coisa, aquele inconsciente diz, não, você não vai conseguir. Por quê? Porque olha aquela memória lá, você não faz nada direito. Então aí a pessoa acaba se procrastinando, ela enrola, não consegue se coordenar, gera um resultado diferente do que ela imaginava, ela se frustra para concordar com o inconsciente dela de que realmente ela não consegue materializar os seus objetivos. Existe alguma técnica para a gente não perder o foco? Porque às vezes no meio do caminho, tem uma frase que diz aí que quando a gente trabalha muito a gente não consegue ganhar dinheiro. Tá trabalhando tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. Tem algumas frases criadas. Mas o que eu percebo? Às vezes a gente tem um foco em um objetivo, mas o dia a dia é tão corrido, você acorda, já tem que fazer isso, já tem que fazer aquilo, não, chegou a noite, já vai dormir, já vai acordar. A sensação é que a gente dorme e acorda o tempo inteiro, assim, como se o dia passasse numa fração de segundos. E aí você fala, nossa, mas meu objetivo, eu tinha que ter feito isso, inventado uma reunião, marcado um café, feito um marketing de relacionamento, meu Deus, não deu tempo porque o trabalho está me consumindo. Como não perder o foco? Gestão de tempo, né? Então é assim, você pode planejar o que você quiser na sua cabeça, mas depois você tem que saber lidar com o tempo das coisas, e as coisas, elas acontecem no seu tempo, e por vezes não no tempo que a gente quer. Então, de repente, você pensa assim, vou fazer 10 coisas no dia de hoje, e no final do dia, você só conseguiu fazer 2, pegou um trânsito enorme que atrapalhou as outras 2 para você conseguir, e assim vai. Então, ou seja, nós temos que saber lidar com o inusitado, com as coisas que podem cruzar o nosso caminho até
até um determinado objetivo. Temos que saber aceitar aquilo que conseguimos e aquilo que não conseguimos, vamos colocar na nossa lista para o próximo dia. O importante é continuar tentando, não podemos nunca desistir, porque a vida é isso, é feita de tentativas. Ô Valmir, como é com você? Você sempre foi um cara com muito objetivo, as coisas foram acontecendo meio natural na tua vida, você teve que criar um grande movimento para isso acontecer, você já perdeu o foco? Conta um pouquinho esse teu lado. Já perdi. E sobretudo fazer arte é muito complicado, né? Porque você supõe muitas coisas, né? A arte não é uma coisa lógica, você não faz isso tendo certeza absoluta que isso vai retornar e no período X ou Y, é uma coisa muito difícil. Então você ter essas metas, não se preocupar tanto com esse período, tentar o tempo inteiro, é uma coisa que eu sempre exercito, sempre exercitei. Porque o talento, né, o dom, é um presente, eu costumo dizer isso, é um presente. Mas você tem que criar esses caminhos para atingir a sua meta. E aí você ser bem acompanhado de técnicas, né, de buscar coisas que vão te fazer chegar até essa meta, desse objetivo. A gente tem que estar preparado. O César Romão é um outro palestrante, escritor, que sempre vem aqui ao programa e ele tem uma frase, ele sempre me diz isso, Amanda, a gente tem que estar preparado, sempre, porque, mas eu só vou fazer inglês quando uma multinacional me contratar, aí, puxa, vou ter que aprender o inglês. Não. Você já tem que saber. Eu estou dando um exemplo, tá, gente, de inglês, mas que seja isso com tudo. Você já tem que estar preparado, porque quando a oportunidade chegar, você não sabe em que momento ela chega. E aí, se não te encontrar preparado, vai passar para outra pessoa. Você está despreparado e não vai conseguir atingir o objetivo, né? Então é assim, faz parte, quando você quer atingir uma meta e um objetivo, você tem que ter o preparo, tem que ter sempre a questão do conhecimento. Ele é músico, né? E músico, todo artista tem que lidar sempre com a questão da expectativa, né? Então, por exemplo, se ele vai dar um show qualquer que é um show assim que a pessoa compra o ingresso no dia, né? Aí de repente chega lá, só tem 10 pessoas, né? É uma frustração, você pensava em ter 200 pessoas. Então tem que saber lidar com esses nossos mecanismos de frustração, saber se adaptar à realidade. Claro que se forem vendidos os ingressos antes, a gente já sabe, né? Então fica mais tranquilo, já conta, né, com aquilo, mas às vezes não dá. Então, o inusitado, ele faz parte da vida. Então, saber se adaptar à realidade do fato, né, e abandonar a ideia daquilo que nós tínhamos projetado anteriormente é muito importante em qualquer meta ou objetivo que você pretende traçar. Eu vou dar um recado ali com o Eli e já deixo uma pergunta no ar para você. A gente tem metas e objetivos, aliás, tem gente que nasce, eu quero aquilo, eu vou ser aquilo, eu vou fazer aquilo, ou eu quero me casar, eu quero ser mãe. Tem gente que nasce com metas muito fortes em si. Em algum momento da vida, a gente tem que trocar de meta ou reavaliar a nossa meta. Puxa, eu estou batendo ali, mas não vai, não dá certo, não dá certo. Será que está na hora de rever essa meta ou não? Tem que persistir até o fim. Ô, Florencio, tem que mudar de meta de vez em quando ou tem que persistir mais um pouquinho? Já persistiu 10, não foi. E aí, mudo, traço diferente a minha meta e meu objetivo ou chegou a hora de mudar? Temos que ser flexíveis, né? Porque senão nos tornamos radicais. E radicalismo não é legal, né? Porque faz a pessoa, às vezes, ficar um pouco teimosa demais. Então tem que mudar um pouquinho. Você falou um assunto que é importante. As pessoas, basta nascer que nós já temos uma meta e um objetivo, primeiro, que é conseguir sobreviver nessa nossa sociedade. Verdade. Você sabe que hoje em dia está bem difícil, né, para certas pessoas conseguir sobreviver. E as pessoas perdem tanto tempo de manter essa sobrevivência que elas não conseguem desenvolver metas e objetivos para atingir alguma coisa na vida. Então, a meta e o objetivo é conseguir um emprego para poder ter dinheiro, para poder pagar as contas e manter a estrutura da minha segurança. Então, cadê os meus incentivos, as minhas realizações, aquilo que eu vou me identificar, aquilo que eu vou ter prazer de realizar e me sentir completamente pleno, fica completamente a leste, né? Ou seja, não está ali presente. As pessoas nascem e já têm aquele compromisso. Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Então, a minha meta é casar, a minha meta é ter filho. Por vezes, elas esquecem de que, de repente, elas têm que saber selecionar com quem elas vão casar.
E como elas vão saber ser pai e mãe daquele filho, né? Então, elas, por vezes, elas ficam tão obstinadas pelo objetivo que elas não se preparam para o determinado objetivo. Como é saber casar, como é saber estar no relacionamento, como é ser pai, como é saber ser um profissional. E isso é muito importante. Então, não interessa tanto a meta e o objetivo, mas todo o processo de algo que você se identifique, que você tenha prazer e que você goste, que tenha afinidade. Não adianta eu ter uma meta e um objetivo de algo completamente nada a ver com a minha personalidade. Ah, vou fazer porque está dando dinheiro, tá dando vou fazer dinheiro. tal coisa porque meu amigo, puxa, ganhou muito dinheiro fazendo aquilo. Não é aí, não é então, por aí. quer dizer, aí você vai para aquele objetivo. Aí o que acontece? Tem algumas pessoas que têm assim, uma meta objetivo. Não, eu preciso resolver a minha sobrevivência, estar seguro, vão passar num concurso público que eu vou garantir isso. Ok, beleza. Aí depois passa 40 anos, vai lá e me procura dizendo, estou, Carlos Florencio, frustrado porque eu não gosto do meu trabalho, o que é que eu vou fazer com a minha vida, mas eu não posso largar agora. Já está com 40 anos, 50 anos. Largar agora aquele trabalho não é legal. Começar toda uma profissão nova, a aposentadoria já está ali na frente. Então tem que saber realmente organizar as coisas. Basta viver para nós criarmos ações e nós já estamos criando metas e já estamos criando objetivos. Temos que ter objetivos, temos que ter meta, porque nós precisamos projetar a nossa força interior para dar uma direção, um sentido e criar um propósito. Então, qual é o propósito? A sua meta e o seu objetivo, tem que estar ligada ao seu propósito de vida. O que é que você quer com isso? Qual é o sentido de você fazer isso? O que é que você vai ganhar com isso? Qual é a razão para você fazer isso? Isso vai lhe dar prazer? Vai lhe dar realização? Você vai se sentir vivo cada vez que fazer isso? Eu acho que é por aí. Ou seja, nós temos que estar pleno com as nossas metas e nos nossos objetivos. E não ficar se cobrando constantemente. Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter dinheiro. Essas cobranças geram ansiedade e a pessoa acaba, como nosso amigo falou lá, né, ficando mais ácida depois ao longo da vida e a vida perde a doçura. O Valmir, você já teve que se reinventar? Porque, né, diz que na crise, crie, né? Corta uma letrinha e crie. Você já teve que se reinventar em algum momento? Várias vezes. E falando de ter uma outra opção como meta, eu costumo dizer isso, como produtor musical, a gente acaba falando com pessoas que têm sonhos, né? Quando eu produzo um disco, eu produzo um sonho daquela pessoa, porque a arte se mistura muito com isso. E é sempre legal, porque às vezes vem um cara para fazer um disco e de repente você vê que ele não tem aquele talento, aquela expectativa que ele criou. E aí eu sempre digo que ter opções é legal, justamente para não chegar nesse ponto da frustração. E é legal, tem várias opções de você trabalhar próximo à música. Você pode ser próximo ao que você gosta, próximo né? ao que você gosta, né? Eu faço algumas coisas. Eu sou produtor, sou compositor, sou arranjador, sou frontman. Então, essas extensões de um mesmo Valmir são reinvenções ao mesmo tempo, né? Porque viver de arte também é uma coisa muito difícil. A gente corre um risco o tempo inteiro de se frustrar, né? Com a expectativa. Então, eu acredito que essas extensões do mesmo Valmir me fazem feliz. Nossa, muito pertinente o que você falou, muito interessante, porque às vezes a pessoa... Puxa, quantos produtores às vezes a gente vê, eu queria ser apresentadora de TV, fiz jornalismo, comunicação, não deu certo. Mas eu sou produtora de TV, ou eu trabalho com alguém. Você está no meio, está no mercado. Isso eu estou falando do mercado artístico, mas você, seja num banco, num colégio, na tua realidade. Você tem aquilo que te inspira, né? Você tem aquelas características, por exemplo, de comunicador. Não necessariamente, você pode ser um palestrante, você pode ser um professor. Não precisa ser um cantor. Então, ou seja, pega nas suas qualidades, daquilo que quando você faz, você diz assim, nossa, eu não tenho dúvida, eu me sinto eu mesmo. E dentro disso, procure um universo de realizações que você possa, de repente, dar certo. Que tem mais a ver com a sua capacidade de gerar esses resultados. Por vezes, às vezes, a pessoa não tem essas habilidades e esses talentos para um determinado objetivo. Ela quer, de repente, sei lá, ser uma atriz, mas de repente ela não é boa para atuar, mas ela pode de repente ser uma pessoa muito boa para dar conselhos e ela fazer um psicodrama, por exemplo, ser uma ótima terapeuta nesse nível. Então tem que fazer. Eu lembro de uma menina que ela gostava imenso de arte, né? E eu dei um conselho para ela, disse assim, mas eu também gosto muito de ajudar as pessoas. Eu disse, por que você não junta as duas coisas e não vai fazer um curso de arte terapia? E eu disse assim para ela, olha, Londres é um lugar tão legal, porque ela tinha comentado que ela estava muito pressionada pela família. Aí eu disse assim, olha, vamos juntar três coisas, a arte, aquilo que você gosta de ajudar os outros e a sua liberdade. Vai para Londres.
Foi, Uau. está super realizada, vendo? está super feliz, batalhou para conseguir o dinheiro, foi, ela Criou era um portuguesa movimento, né? e fez o movimento, ou seja, tem que criar a gente pode se inspirar pelas coisas, né? Os artistas estão sempre se inspirando, mas temos que saber qual é o nível da inspiração que pode se transformar numa ilusão, que pode desencadear uma frustração e uma decepção. Então, inspirar é importante, mas saber o limite para não cair na ilusão e na desilusão é também igualmente importante. Sem dúvida, Carlos. Ó, se você quiser acompanhar um pouco mais da trajetória do nosso Carlos, dos conselhos, né? É o @CarlosFlorencio Oficial, Carlos Florencio Oficial. Contato @carlosflorencio.com.br é o e-mail e o telefone 983199848. Rede social, Carlos Florencio Oficial. Meu querido, obrigada. É sempre uma honra te receber aqui, viu? Adoro o jeito como você coloca, porque realmente a gente se encaixa ali no assunto dentro da nossa realidade e faz diferente.